Foi. Muito bem, estamos iniciando nossa sala de aula, hoje sobre História Geral. Dá um tempinho pessoal entrando aí, estão chegando os alunos. Ok, já estão vendo que eu estou com uma coisa diferente, né? Chapéu aí, o jaleco. Então, já temos alguém na sala? Opa, tem 3 pessoas, já pensou? Ó, gente, você está me estranhando com esse jaleco aqui, com esse chapéu? Quando eu viajo, né, para os países, para fazer as pesquisas e dar aula, é essa roupa que eu uso, tá? Lá no deserto, lá no pessoal, ó, isso aqui é por causa do deserto, isso aqui, ó, isso aqui me protege dos raios solares, né? É muito legal. Aqui dentro eu tenho minha lupa, né, para em algumas coisas que eu preciso fazer uma pesquisa maior, ver uma inscrição. Então eu uso a minha lupa, meu crachá. Bom, a gente se equipa, né? Então, como hoje a aula é de história, pode ver que mudou aqui o cenário, ó. A gente atrasa um pouquinho. Vou dar uma caída aí, né, gente? A gente tá voltando aqui de novo aqui com você. Olha, a gente usa aqui a pergunta, porque história é pergunta. História é pergunta, é investigação. História tem algumas perguntas. O quê? Depois a outra pergunta, quando? A outra, como? A outra, por quê? A outra, para quê? História é isso. História é pergunta. E como essa sala de aula de história, também que tem aqui alguns paisagens aí, um papiro, na verdade, né? Um desenho, papiro egípcio, né? Com alguns hieróglifos e hieróglíficos. Ok? E eu estou a caráter, porque quando eu viajo para fazer as pesquisas, eu vou a caráter assim, que eu lá no deserto, lá nos locais que eu vou, esse jaleco aqui tem os meus equipamentos, né? Que eu uso tudo, e o chapéu para proteger do sol. Muito bem, hoje a nossa aula vai ser a estrutura da história. Qual é a estrutura da história? Você ouve falar em história medieval, história antiga, história moderna, contemporânea, pré-história, proto-história. Vamos entender um pouquinho melhor isso, dar algumas informações melhores. E eu criei aqui um sistema, você não vai ver isso nos livros de história, mas eu criei um sistema aqui para facilitar melhor a nossa ideia. No final, no último momento, eu vou mostrar aqui uma forma que eu fiz para você identificar as eras, né? E fazer ali um quadro, um balanço melhor do que estamos escrevendo. Ok, a nossa aula de hoje vai ser a estrutura da história. Se você quiser escrever aí no seu caderno, estrutura da história, ok? Vamos entender aqui algumas coisas importantes. Eu creio que você já entendeu, né? Que você já escreveu aí. A palavra história vem do grego, é historie. E o reconhecido pai da história, o nome dele, o pai da história, não é que ele é pai da história, ele começou a fazer investigação, ele começou a trabalhar com relação à história. O nome dele é Heródoto. Ele foi o primeiro homem a começar a colher dados, informações a respeito da história. E aí o nome dele entra para a história como o pai da história, ok? Você escreveu aí? Posso pagar o quadro? 1, 2, 3 e... Escreveu, né? Sim ou não? Escreveu? Ok, eu vou confiar que você escreveu, ok? Vamos agora para outra parte sobre a história. Ela se divide em 2 partes, a história. Existe a pré-história, ok? E existe a história. Então, a pré-história e a história são os 2 pontos que a gente vai disseminar aí o estudo da história. Eu espero que você esteja escrevendo. Você é um aluno, uma aluna muito
rápido, né? Muito, muito inteligente. Por isso você está aqui nessa classe com a gente aqui, ok? Muito bem. Nós vamos entender agora, você já viu a etimologia da palavra, né? História, grego, história. Agora o conceito. Qual é o conceito de história? Então, a história, o conceito, ok? História, conceito. O conceito de história é a ciência que estuda o comportamento humano no tempo. Então, o que é história? Vai cair na prova, hein? O que é história? Vamos lá. Vamos ler comigo aí? História, o conceito, ok? A história é a ciência que estuda o comportamento humano no tempo. Então, a história é a ciência que estuda o comportamento humano no tempo. Ou então pode também falar de conhecimento pela investigação. O conhecimento pela investigação. Isso é o conceito de história. Nós já trabalhamos a etimologia e agora trabalhamos o conceito de história, ok? Vou apagar aí, espero que você tenha escrito. Muito bem. Vamos lá. Ok. Vamos então entender um pouco da pré-história, ok? A pré-história, ela se divide em período paleolítico, que é o tempo da pedra lascada, ok? Tem o período mesolítico, junto com, depois, né, o neolítico, onde começa a escrita. É o ponto de partida para a Idade Antiga, né? E o último seria, então, a idade dos metais. Idade dos metais. E quais são estas idades, ok? Nós temos 3 idades aqui. Temos a idade do ferro, a idade do bronze, ok? Aliás, do cobre e depois do bronze. Do ferro, do cobre e do bronze. Então vamos lá? A pré-história ela é subdividida em período paleolítico, que é a pedra lascada, tudo que usava. O período mesolítico e o neolítico é um período um atrás do outro aqui. Nesse período, aqui no paleolítico, o homem ele é um caçador. O homem vive de caça, ele é carnívoro, ele vive um pouco mais rude. Eu não aceito a ideia dos homens da caverna. Podemos dizer que houve homens assim, rudes, né? Mas a Bíblia, eu sou criacionista, a Bíblia diz que Deus criou o homem conversando, falando. Ele falava com Adão, o primeiro homem que foi criado lá. Eles podiam ser rudes, não ter uma casa como temos hoje. Tem umas cavernas para morar, alguns locais, mas não que seja aquele negócio de aquilo não é palhaçada, aquilo não existe, né? O homem foi criado por Deus conversando. Agora, que ele era rude, sim. Ele tinha pouco instrumento, sim. Ele tinha poucas coisas, sim, porque era o começo, entendeu? Não tinha muita coisa. Aí veio o período mesolítico e o neolítico. No mesolítico, o homem começa a entender que ele pode não só caçar, ele com fome viu algo para comer, ali agricultura, e começou a desenvolver agricultura, começou a cultivar a terra, e ele começa a mudar o pensamento aqui sobre
Ele deixa de ser mais nômade e começa a ser mais sedentário. E aí vem o Neolítico, onde ele desenvolve a escrita. E a escrita nasceu, você já sabe, eu falei na outra aula, apesar que era aula de música, mas tá dentro, né? Ela nasceu na Suméria, 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Aí dá o início da Era Antiga. Então a escrita era cuneiforme, não era escrita como escreve-se hoje, né? Nem era também hieroglíficos ali. Era uma argila, onde eles com uma cunha batia e escrevia sinais. Era um tipo de escrita, ok? E aí nós temos também a idade dos metais. Vou dar aqui para você uma dica para você decorar legal. Olha, primeiro que foi a idade do ferro, depois do cobre e depois a do bronze. É só você fazer o ABC ao contrário. A, B, C, D, E, F. Ó, F, C, B, viu? É só ir ao contrário e você consegue decorar as três idades aí. Então, essa aqui é a idade da pré-história. Bom, dizem que o mundo tem não sei quantos milhões de anos. Olha, eu não vou questionar a questão dos milhões de anos. Agora, que o homem teve 10 mil, o homem 35 mil anos atrás, faz favor, né? A Bíblia fala sobre Adão e diz que está aí em torno de 6 mil anos. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Bom, mas a verdade, o homem existiu. O homem está aí, apareceu, e a gente está estudando essa questão, ok? Espero que você tenha escrito aí. Vamos então ir direto para a história agora. Já estamos, né? Agora, antes um pouquinho, eu queria trazer aqui algumas coisas. A história possui 3 logísticas. Qual é a logística da história? Logística. Ela possui 3 logísticas. A primeira logística é registrar o comportamento do homem, aliás, eu já falei isso, a história registra o comportamento humano no tempo, ok? Por falar em tempo, agora vamos para a logística. Ela registra o passado, ok? Número 2, a história adapta o presente. E terceiro, a história inclina mudanças no futuro. Então veja que ela está totalmente aqui desenvolvida, né, com o tempo. Quando eu falei que a história é a investigação do homem em seu tempo, aqui ó, registra o passado, o que o homem fez, e a história é feita de fragmentos, nem sempre tem uma linha lógica, às vezes de um ponto para outro fragmento tem 1000 anos, tem casos que agora tem até sem resolver, a gente tem uma aproximação, ela adapta ao presente. Veja aí, você está aprendendo a mexer com tecnologia, não está aprendendo a mexer? Você está aprendendo a mexer com internet, com essas coisas, você está adaptando o seu presente e está escrevendo uma história, ok? E ela inclina as mudanças no futuro. A partir de agora, do modo que ela vai, eu tenho uma ideia como vai ser, ok? Posso apagar então? Eu espero que você esteja escrevendo aí direitinho, ok? Vamos outra coisa sobre a história que é interessante para você. A gente está chegando agora, estamos trabalhando a estrutura da história, ok? A história tem 4 fontes de evidência, porque a história trabalha com evidência. 4 fontes de evidência. Então, a primeira fonte é o evento. Depois vem a data. Depois vem o personagem. E por último vem o local. Então, a história possui 4 fontes de evidência. Tudo que é histórico tem que ter um evento, tem que ter uma data, tem que ter um personagem e um local. Todos desenvolvidos com a questão da história, ok? Bom, temos também os sujeitos históricos. A história tem 4 sujeitos na qual ela se baseia para ser contada. 4 sujeitos
Sujeitos históricos, que são a família, a escola, leia-se educação, o governo, leia-se o Estado, e a igreja, ou leia-se religião. Ok? Então, esses quatro sujeitos históricos têm sido a base, né, da história. A família, tudo começa com família. Está na Bíblia lá, Deus fez Adão e Eva. Tudo começou com família. Sempre tem uma família, sempre tem um grupo. Estão sempre juntos, falando a mesma língua. A educação, que seria a escola, não precisa ser uma escola como a gente tem hoje, mas o tal da pessoa passar de geração para geração é uma escola. O governo, que seria o Estado, antes do governo, sempre o homem, mesmo sendo tribal, ele tinha, né, o governo de alguma coisa, ele tinha um sistema de liderança. Depois virou o Estado, né? Aí nós temos a igreja ou a religião, porque nem sempre a igreja, a religião vem sempre, vem lá atrás, né? A igreja vem depois, mas a religião também foi a base do desenvolvimento histórico. Aí depois a gente, no nosso caso, vira a igreja, mas a religião está acompanhando até hoje, né? Mesmo que não é a igreja, mas está acompanhando aí a questão histórica, ok? Vamos lá? Muito bem. Vamos agora para outra parte da história, da estrutura da história. Eu espero que você esteja escrevendo rápido. Se eu estiver indo muito rápido, você me fala aí que eu paro, tá bom? Você só dizer que o meu filho está aí assistindo, ele vai ajudar a gente aí a desenvolver melhor, ok? Bom, agora a história, ela tem a seguinte divisão. Ela tem a história, a idade antiga, ok? Ela tem a idade medieval. Ela tem a idade moderna, e ela tem a idade contemporânea. Ok? Contemporânea. A idade antiga, ela vai começar a partir da escrita. Quando começa a escrever lá na Suméria, claro, depois virão outros tipos de escritos, mas todo mundo concordou, né, historiadores. Então, ela começa entre 4 a 3 mil anos antes de Cristo, ok? Aí, quando o homem começa a escrever, é o fim do Neolítico, começa a história antiga. E ela vai vir fazendo várias civilizações, ó, Fenícia, Suméria, os acadianos, babilônicos, os assírios, os sírios, os egípcios, os chineses, várias civilizações virão aqui na Idade Antiga. A Idade Antiga vai acabar em 476 deixa eu pôr aqui que é melhor. É antes de Cristo, agora aqui já é pós-Cristo, né? 476. Aí vai começar a Idade Medieval. A medieval, ela vem de 476 até 1453. Aí vai ser o Império Otomano. Deixa eu arrumar ali a escrita que está meio fora. Isso mesmo. 1453 com o Império Otomano. A Idade Moderna, ela vai vir de 1453 a 1789. E a partir de 1789 até os dias atuais, nós estamos vendo a idade contemporânea. Então, a história, ela tem essas 4 idades subdivididas entre si. A Idade Antiga pega de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Começa com a escrita.
E ela abarca as principais civilizações, inclusive na América Latina também, né? Interessante. É uma era muito, muito grande, né? Aqui tem muita coisa aí. Quando chega na Idade Medieval, o ano 476, o Império Romano vai ser destituído no Ocidente. Porque até então nós temos, nesse período já, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. No Oriente era o pessoal dos bizantinos, de Bizâncio. Era o Império Bizantino, que é a mesma coisa do Império Romano, né? Tinha dois Césares, dois imperadores. Aqui no Ocidente cai primeiro, cai em 476. Quando ele cai, aí começa a era medieval. O mundo muda muita coisa, em questão também de política, não tão acentuado como vai ser na Revolução Francesa, mas já vai ter ali uma mudança. Pronto, aí vai até 1453, quando os turcos otomanos vão invadir Constantinopla e vai começar então a Idade Moderna. O nome Constantinopla foi dado em homenagem a Constantino, mas Constantino nunca ouviu esse nome. Quem deu esse nome foi Teodósio I. Constantino já não estava mais aí, né? O primeiro lá, né? O primeiro Constantino, que é o filho de Constâncio Cloro com Helena, que foi um César, o Constantino Cloro, foi um César colocado por Diocleciano e Maximiano. Interessante, é um período conturbado lá da história, depois a gente vai cobrir isso aí com o tempo. Bom, em 1789 acontece a Revolução Francesa e aí começa a Idade Contemporânea que vem até nós. Não que a Revolução Francesa venha até nós, ela vai durar 10 anos, né? Vai durar 10 anos e continuou até os dias de hoje. Ela começou essa era, foi importante para a França e veio até os dias de hoje. Ok, vamos agora fazer aquele esquema que eu falei sobre a tabelinha, para você entender melhor essas eras, ok? Deixa eu apagar aqui agora, para a gente ganhar tempo. Muito bem, espero que você esteja anotando aí direitinho. Sempre na quarta-feira a gente tem uma aula de história, tá? Hoje foi geral. A quarta-feira que vem nós vamos ter a história de Israel. Na outra quarta, a história da igreja, ok? Eu fiz uma tabelinha aqui, eu vou escrever aqui, ó, idade, aí faço um risco aqui, aí faço um outro aqui em cima, aí eu ponho evento, ok? Outro risco, aí eu ponho data, ok? Aí eu ponho personagem, tem sempre alguém envolvido, né? E aqui eu ponho o local. Olha, essa tabelinha vai ser muito boa para você entender a história e as suas fases, ok? Então vamos colocar aqui, ó, uma fase para a pré-história, vamos para a fase da antiga, mais uma aqui da medieval, da moderna e a contemporânea embaixo. Espero que dê de acordo com a minha... Vamos lá, ok? Muito bem. Vamos colocar aqui então, vou deixar aqui esse quadrinho aqui em cima, ficou um negócio legal. É melhor no PowerPoint, né, gente? Ok. A Idade Antiga, ok? Antiga. Ela vai começar com o evento da escrita, ok? Com o evento da escrita. Quando que isso começa, né? Começa há 3.000 anos antes de Cristo. Quem é o personagem desta mudança da pré-história para a história antiga? São os sumerianos. Por quê? Porque eles inventaram a escrita. E aí abriu a parte antiga, os sumerianos. E o local foi a Suméria, que hoje é aquela região do Kuwait. A região do Kuwait ali é onde começou a Idade Antiga naquela época. Então vamos lá, vamos recapitular aqui? Vamos lá, olha.
A história, então, a divisão da antiga. A antiga começa com o evento, é escrita. A data, 3.000 anos de Cristo. O personagem são os sumerianos e o local é a Suméria. Agora eu vou falar, você vai responder aí. A idade é a... Não vi. Você viu? É. Não. De novo. A idade é a... Pode até escrever aí. O evento foi a... Isso, a escrita. A data foi 3.000 anos. Ó, o pessoal está falando rápido, hein? O personagem é os sumerianos. E o local é a... que seria o Kuwait hoje, ok? A Idade Antiga vai terminar. Vai começar a Idade Medieval. Medieval. Tem a Idade Medieval alta, a Idade Medieval baixa. Mas vamos só ficar aqui nesse ponto para não confundir sua cabeça. Medieval. Qual o evento que vai dar início à Idade Medieval? Qual o evento que vai dar início? Lembra aí? A Idade Medieval? Isso mesmo, a queda do Império Romano. A queda de Roma. A queda de Roma começa a Idade Medieval. Quando aconteceu a queda de Roma? No ano 476, ok? E qual foi o personagem dessa queda? Foi o rei, o nome dele é Odriaco. Eu não posso errar isso aqui. Odroaco. Que nome, hein? Que nomezinho, hein? Não vou colocar no filho, né? Odroaco. O nome do rei na Itália, Odroaco. Esse rei, ele cresceu na Itália, ele era germano, na verdade, né? Aí são os germanos. Eles vão derrotar o Império Romano. O rei Odroaco levanta na Itália como um rei e vai conquistando tudo, derruba o Império. Quem era o imperador dessa época? É o César Rômulo. Que era o Império de Roma, o imperador, em 476. E onde aconteceu isso aí? Foi na Itália, que seria Roma também, né? Hoje o país é a Itália, mas foi naquela região. Então tá aí, vamos lá, vamos recapitular? De novo, eu vou falar, você vai repetir aí. Na Idade Medieval, tá? Vamos lá? Idade. Agora eu ouvi. Evento foi o quê? A queda de Roma. A data. Isso mesmo, 476. O pessoal tá fazendo certinho. O personagem foi o rei Odroaco. Ele era dos germanos. Roma chamava todos os povos fora dos seus limites de bárbaros. Hoje a palavra bárbaro, cara, bárbaro, né? Tem o sentido de ser algo assim, bárbaro, né? Ou então bárbaro de retógrado, né? De rude. Mas era que Roma chamava de bárbaros que não estavam nos limites dela, né? Que não era romano. Então foram os germanos que foram os pequenos grupos também. Nessa época tinha muitos pequenos grupos. Muitos deles, visigodos, os jutos, os picos, os celtas, os bretões em si também, os visigodos, os normandos, olha gente, eram muitos, né? E o local foi muito bem, na Itália. Agora, na idade moderna, vai começar a Idade Moderna, ok? Onde aconteceu, qual foi o evento que deu origem à Idade Moderna? Muito bem, foi a queda, é tudo caindo, né? Tudo queda. A queda de Constantinopla. Constantinopla, meu Deus do céu. A queda de Constantinopla, que era a Roma do Oriente. Esta queda aconteceu em 1453. 1453. Que Constantinopla foi... Eu estive lá, que hoje é Istambul, né? Já foi Bizâncios, né? Constantinopla e agora é Istambul. E vamos mudando de nome, né? Ok? 1453. E quem foi o personagem desta queda, dessa luta que derrubou esse império aí? Foi um tal de
É um turco otomano, Mehmet II. Ele é um turco otomano. Os otomanos naquela época, desde 1299, era um império que ficou muito tempo aí. Depois eles são oriundos dos Seljúcidas, que era outro grupo também. Eles vão conquistar aquela região, vão ficar por aí até 1923. Não como imperadores, né? Mas conquistando as terras e tendo as suas influências, todo esse período aí. Eles vão entrar aqui ó, em 1453 com o Mehmet. E o local foi Turquia. Turquia. Inclusive, a Turquia, se você não sabe, Istambul é a única cidade no mundo que faz divisa com 2 continentes. O Estreito de Bósforo, passa lá, tem uma Turquia, uma Istambul para lá, outra Istambul para cá. Quando eu fui fazer uma pesquisa lá, ano retrasado, 2 anos atrás, então eu perdi o meu voo para Tel Aviv. Eu precisei pegar um voo em Sabina Cochem, que é um outro aeroporto. Estava eu e o pastor Celso Florencio. Foi uma aventura, gente. Eu tinha que ir para o outro continente. Nós atravessamos de táxi a Europa para a Ásia, para pegar um avião para ir para Tel Aviv. E olha, foi um sufoco, porque uma correria, foi de última hora que a gente comprou a passagem. Eu fui pro meio da rua lá em Istambul, dei com a mão, parei um táxi lá. Eu falei, eu quero chegar em Sabina Cochem 1 hora, entendeu? E olha, o pessoal correu bastante, ele correu bastante. Ele falou assim, eu posso fumar? Eu falei, pode, né? O carro é seu. Mas para você aguentar o cheiro, eu quero chegar lá. E nós chegamos, né? Foi na Turquia, isso aí, ok? Estamos quase acabando nossa aula já, hein? E agora a idade moderna, aí vem a idade contemporânea, que ela vai nascer com o quê? Olha, é uma outra queda aqui, uma outra queda. É a queda da Bastilha. Mas vamos parar com queda, vamos colocar aqui Revolução Francesa, vai. Revolução Francesa. A Revolução... O pessoal riu agora, pode descontrair para quebrar um pouquinho o gelo da aula. A Revolução Francesa, ela eclodiu baseada em 3 princípios, lembra? Vamos falar em francês com vocês aqui, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Era o tripé desta revolução. Eles também falavam eles eram anti-absolutismo, né? Antimonárquicos. Eles queriam um governo mais popular, regido pelo povo. E ficaram aí 10 anos, até que Napoleão apareceu na outra ponta lá, né? E deu um golpe chamado 18 Brumádo, né? Deu um golpe lá de Estado e conquistou a França e fez o império dele, o Império Napoleônico. A contemporânea, então, começa com a Revolução Francesa. Isso vai se dar quando? 1789. Já havia Brasil já, ó, nessa época aí, né? Aqui estava começando o Brasil. Aqui já havia Brasil já. Em 1789 começa a Revolução Francesa e ela vai, então, fazer um movimento em cadeia para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro sofre uma mudança excomunal na parte política. Eles vão executar o rei Luís XVI, é isso? 16. E o personagem que está por trás disso aqui, o líder, o nome dele é Maximiano Pierre, Robespierre. É um nome francês. Maximiano Robespierre. E o acontecimento foi na França. Claro, né? A Revolução Francesa tem que ser na França. E aí, a partir de 1799 até hoje, 89, até hoje nós temos a idade contemporânea. Então vamos recapitular? Repete comigo aí, vamos lá? Repete não, você vai responder, ok? A idade é vamos lá? Idade, muito bem. O evento é Revolução Francesa. A data é 1789. O personagem é o Maximiano Robespierre. E o local é a França. Bom, nós temos aqui uma ideia central do que foi a pré-história e a história.
né? A pré-história subdividida em idade da pedra lascada ou paleolítica, mesolítica, neolítica, a escrita, a idade dos metais, o ferro, o cobre, o bronze, certo? De 10 mil anos para cá, com o homem nascido aí 6 mil anos para cá. Aí temos a antiga, que começa há 3 mil anos com a escrita. Ela vai vir até 476, quando o Império Romano derrubado por o rei, meu nome dele? Odroaco, ok? E vai até 1453, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, derruba, começa a Idade Moderna. A Idade Moderna, bom, eu não posso entrar na outra aula, né? Mas só uma pincelada. A Idade Moderna vai trazer muita coisa interessante. É nela que acontece o Renascimento, né? A Renascença. Acontece também a Reforma Protestante, já está aqui, já no finalzinho, já nesse período aqui, no finalzinho da era, acontece a Reforma Protestante, que também vai corroborar para a próxima Revolução. Desenvolve-se a ciência também, a parte de universidades. É um período interessante, tem muita coisa para estudar aí. E aí nós temos então, no final aqui, a Revolução Francesa em 1789. Muito bem, eu trouxe a você nesta noite, nesta aula, uma ideia geral da estrutura da história, ok? Historie, do grego, e o estudo, a ciência que estuda o comportamento humano no tempo. Registra o passado, adapta ao presente e inclina o futuro, ok? Aí vem as eras e você teve essa aula maravilhosa. Espero que tenha sido legal para você. Ó, a gente volta na próxima quarta-feira, agora com a aula de História de Israel, tá? Isso. Na outra quarta, História do Cristianismo. Então, sempre a primeira quarta, História Geral. É o que nós temos aqui agora, entendeu? Depois a História de Israel e a História do Cristianismo. Convido a você, na sexta-feira, temos a aula de liderança, que é outro estúdio, né? outra ornamentação, é só para líderes. Uma sexta falamos para LIP, que é liderança pastoral, para pastores, e a outra LEX, que é liderança de excelência para o mundo corporativo. Na segunda-feira, nós temos aula de música, louvor e adoração, só sobre louvor. Demos a última aula sobre a influência da musicalidade de Mesopotâmia na vida de Israel, ou no contexto de Israel, né? Embora tenha muita coisa de história, mas não é sempre assim, ok? Muito obrigado e espero que você tenha gostado. Uma coisa importante, eu não estou conseguindo ver aqui o teu nome. Por quê? Eu estou longe dando aula, eu vou ficar aqui lendo os nomes, né? Senão eu fico mais prestando atenção ali, não dou a aula. O importante é dar aula para você. Mas eu vou responder. Se tiver alguma dúvida, por favor, escreve a dúvida para a gente aí. A gente vai estar respondendo, ok? Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima aula. A próxima agora é sexta, com outra ênfase, mas de história é na próxima quarta. Quero mandar um abraço para minha irmã, Dulcimar Gomes. Ela também é estudante de história, está fazendo licenciatura pela Uninove, ou pela Anhanguera, né? Que Deus abençoe a vida dela. E outros irmãos, o professor Marizil, que também está comigo aí, ligado, e outros professores que estão ligados. Deus abençoe. Deixa aí seu comentário, deixa sua pergunta, a gente volta semana que vem, na quarta-feira. Muito obrigado e até lá.